Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul de Biologia de volta para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Hoje trazendo dois temas que geram muitas dúvidas em muitos alunos e espero que a aula seja bastante esclarecedora e que a gente saia com bastante dúvidas sanadas. Mas lembrando que o mais importante é o treino, que é o nosso foco principal, né? A gente assiste às aulas e treina bastante. Qualquer dúvida, vocês já sabem como me encontrar. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar desses dois temas aqui. A gente vai tratar da tecnologia do DNA recombinante e de mapas cromossômicos, aquela questão de morganídeo, distância entre um gene e outro dentro do mesmo cromossomo, questão de linkage, etc. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro tópico, tecnologia do DNA recombinante. O que é a tecnologia do DNA recombinante? É a tecnologia na qual a manipulação do DNA, eu posso manipular o DNA de tal modo que sequências podem ser retiradas. Ó, aqui está escrito errado, aqui é retiradas. Mas aqui a gente faz ao vivo, não tem problema nenhum. Vamos lá, só pegar o roxinho aqui, ó. Retiradas. Isso, de uma fita e inseridas em uma outra fita, beleza? Como que eu vou fazer isso? Para que eu consiga cortar o DNA, pegar um pedaço de um DNA, retirar dele e colocar em uma outra sequência de DNA, eu tenho que utilizar algumas coisas. Eu tenho que utilizar enzimas de restrição, que a gente vai ver o que é, e tenho que utilizar uma enzima chamada DNA ligase e tenho que utilizar técnicas de biologia molecular. O que cai na nossa prova? Como que eu uso cada um desses artefatos aqui? Já adiantando para vocês, enzimas de restrição são as enzimas que vão clivar o DNA. A DNA ligase, como o próprio nome já diz aqui, né? Vai ligar as duas fitas de DNA que foram separadas. E as técnicas de biologia molecular que a gente vai aprender nessa aula, a técnica que a gente vai aprender é o gel de agarose, a famosa eletroforese. Beleza? Como é que isso acontece? Olha só, primeiramente vamos tratar a respeito das enzimas de restrição. O que são enzimas de restrição? Enzimas de restrição são enzimas que têm a capacidade de clivar o DNA em sequências conhecidas, né? Essas enzimas, galera, foram descobertas por meio do sistema de defesa das bactérias. As bactérias, mais uma vez, né? Elas nos dando várias ferramentas aí úteis para a biologia molecular. Quando uma bactéria, ela é infectada por um vírus, por um bacteriófago, vou desenhar um bacteriófagozinho aqui. Ele entra, a bactéria produz enzimas para clivar o genoma desse bacteriófago aqui. Beleza? Ela não tem sistema imune, mas ela tem sua forma de se defender. Essas enzimas que as bactérias usam para clivar o DNA de invasores, a gente descobriu utilidade para elas. Essas enzimas são as enzimas de restrição. Aqui é a enzimazinha de restrição que eu desenhei aqui. Qual é a vantagem? Uma enzima de restrição bacteriana, ela cliva o DNA numa sequência específica e conhecida pela gente. Um exemplo clássico aqui, tem várias, tá? Quem for aí, né, trabalhar com isso, vai ver que tem enzima de restrição que não acaba mais. Tem tanto as naturais quanto as que a gente já consegue produzir para clivar onde a gente quer. Beleza? Por exemplo, a EcoR1, que é o principal exemplo, é a mais simples, ela cliva nessa sequência aqui, ó, na sequência GAATTC e embaixo CTTAG. Tá vendo? Quando eu tenho esse espelhamento aqui, ó, vou pegar aqui a cor para ficar melhor, ó. Quando eu tenho esse espelhamento aqui, ó, adenina, duas adeninas aqui, duas adeninas aqui, duas timinas aqui, duas timinas aqui, essa sequência que a gente chama de palíndrome, né? Sequência palíndrome é a cara do sítio de clivagem de uma enzima. Então, quando a EcoR1 encontra essa sequência numa fita de DNA, ela cliva. Ela só cliva nesse ponto aqui que está em verde, ó, e só quando ela encontra essa sequência. Então eu tenho um controle de onde eu posso usar uma EcoR1. Se eu coloco a EcoR1 em um DNA para ela clivar determinado DNA, eu sei exatamente onde ela vai clivar, porque ela só cliva nessa sequência aqui, beleza? Após a EcoR1 vir aqui e fazer o trabalho dela, olha as pontas, as duas pontas que vão surgir aqui, ó. Vai surgir essa ponta
que tem essa guanina aqui, e aqui embaixo CTTAA, e aqui AATTCG. Logicamente, essas duas pontas aqui, elas são o quê? Elas são complementares. Se eu colocar uma do lado da outra, vai parear ou não vai? De novo, vai parear. Então, se eu uso, olha aqui essa frasezinha aqui importante, se eu uso a mesma enzima em fragmentos diferentes de DNA, eu terei duas fitas ligáveis entre si. Não importa se um DNA que eu cortei é humano e o outro que eu cortei é de fungo, eu vou ter duas pontas ligáveis entre si, se eu cortar com a mesma enzima. Beleza? Com a mesma enzima de restrição. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê isso acontecendo. A gente vai ver todos os passos para fazer transgênico. Vamos para um exemplo. Olha só. Se eu pego o DNA de uma planta, extraí o DNA da planta aqui e corto esse DNA com EcoR1. Eu vou ter essas duas pontas aqui, ó. Vou deixar essas pontinhas aqui de roxo, ó. Tem essas duas pontinhas aqui cortadas por EcoR1. Beleza. Se eu pego agora o DNA de um cogumelo, de um fungo, tem nada a ver com a planta, né? Pegar o DNA aqui de um fungo e cortar com EcoR1, vamos supor que eu tenha sítios para clivar com EcoR1 bem aqui nesse gene de interesse, ó. Aqui e aqui. Clivo com EcoR1, eu vou ter o quê? Vou ter a saída, tem que botar aqui também do outro lado da fita, só do meu gene de interesse aqui, ó. Com EcoR1. Cortei aqui com EcoR1, cortei aqui com EcoR1. Lembra que se eu corto com a mesma enzima, essas pontas aqui, ó, que surgiram, elas são complementares? Aí ótimo, eu pego uma segunda enzima, uma DNA ligase, coloco essas duas fitas clivadas com a mesma enzima no mesmo Eppendorf, né, que a gente chama, um tubinho Eppendorf. Eppendorf acho que é até a marca, mas é um tubinho. Bota num tubinho de ensaio, num Eppendorf, com DNA ligase, e o que vai acontecer? Eu vou ligar o gene do fungo no genoma clivado da planta, beleza? E aí eu vou ter um genoma transgênico, e assim eu posso criar uma planta transgênica, beleza? Então, essa capacidade de copiar e colar, né? Na verdade, não é nem copiar e colar, de recortar e colar que a gente desenvolveu graças à descoberta da DNA ligase, graças à descoberta das enzimas de restrição, nós chamamos de tecnologia do DNA recombinante. E é assim que a gente faz um transgênico. Só que, galera, vendo assim, parece ser tudo muito fácil e muito simples, só que o buraco é muito mais embaixo. Não é simples assim. Isso aqui é só pra gente ver como é que funciona. Na vida real, as coisas são um pouquinho mais difíceis de se fazer. Vamos ter aqui um pequeno exemplo de o que eu devo fazer, como que eu posso melhorar, aplicar essa técnica para melhorar, por exemplo, a agricultura. Olha só, tem essa lagartinha aqui, que é a lagarta da soja. É uma praga da soja, come soja, folha de soja que só. É basicamente só um intestino, essa lagarta é um intestino ambulante, fica comendo sem parar. E soja, como o Brasil, né, é basicamente sustentado por soja, né, é basicamente só a agricultura, é uma lagartinha que você vê aqui pequenininha, mas que provoca prejuízos enormes. Essa lagarta foi descoberto com o tempo que tem uma bactéria do solo, que vive no solo, uma bactéria chamada de Bacillus thuringiensis, que produz uma proteína chamada de proteína Cri, que mata essa lagarta aqui. Como? Quando a lagarta ingere a proteína Cri, ela chega no intestino médio dela, encontra o pH básico do intestino dela e simplesmente começa a criar poros nas células do intestino da lagarta, e a lagarta morre. Só que quem produz essa proteína é essa bactéria aqui, ó, o Bacillus thuringiensis. Se essa proteína, né, essa proteína Cri, é produzida pelo Bacillus thuringiensis e é uma proteína, eu posso o quê? Eu posso inferir que no genoma dessa bactéria eu tenho obrigatoriamente um gene que condiz a essa proteína Cri. Não é isso? Ótimo. Então, olha só. Que lindo seria se eu conseguisse colocar
esse gene da proteína CRI da bactéria Bacillus thuringiensis na própria planta de soja ou na planta de qualquer, né, outra cultura que essa lagarta vá consumir. Se a planta produzisse a proteína CRI, na hora que a lagarta comesse a planta, ela iria morrer. Opa! Mas se é uma proteína e não está no genoma da bactéria, eu não posso recortar e colar, como a gente viu na tecnologia do DNA recombinante. Então eu posso pegar esse gene aqui da bactéria, colocar na plantinha de soja. Beleza? E isso foi feito, e é isso que a gente vai ver como que isso foi feito, como que isso é possível, para a gente aplicar os nossos conhecimentos de tecnologia do DNA recombinante. Beleza? Vamos lá então, ó. Então vamos fazer isso aqui acontecer. E se a própria planta tivesse a proteína CRI? O que eu tenho que fazer? Ó, pego o genoma da plantinha da soja, extrair o DNA dela, só isso aqui já é bem difícil. Aqui nas nossas aulas é só uma seta, mas no laboratório isso aqui dá trabalho que só. Extrair o genoma da plantinha de soja, beleza? E corto esse genoma com enzima. Vou usar a EcoR1 como exemplo, tá? Mas pensa que é uma enzima de restrição. Corto com essa enzima de restrição aqui, ó, e gero o genoma da soja cortado com a enzima de restrição. Vou no genoma do Bacillus thuringiensis, vou escrever aqui BT, né? Bacillus thuringiensis. E clivo esse genoma com a mesma enzima, no mesmo ponto aqui, ó, isolando o meu gene de interesse, que é o gene da proteína. Qual é a proteína que eu estou querendo aqui? O gene da proteína CRI, que é o gene, a proteína que mata a lagarta lá, da bactéria, beleza? Importantíssimo, porque pode cair em prova. Se eu usei EcoR1 para cortar aqui, eu tenho que usar a mesma enzima para clivar aqui, beleza? Só que agora eu tenho um problema, galera. Quando eu faço tudo isso, quando eu faço essa reação da enzima de restrição com o DNA da bactéria para isolar o gene, eu faço dentro de um tubinho aqui, ó, de um tubinho Eppendorf, de um tubinho de ensaio. Então, dentro desse tubinho de ensaio, eu vou ter tanto o meu gene de interesse, que é esse aqui em vermelho, quanto todo o resto do genoma da bactéria que não é de meu interesse. Qual é o meu desafio agora? Como que eu separo sem ver? Lembrando que isso aqui é tudo invisível, você não vai conseguir ver. Isso aqui, você olha no laboratório, é só água. Como que eu vou separar o meu gene de interesse do resto do genoma da bactéria? Aí que vem uma técnica que vira e mexe está caindo em vestibular e é importante a gente saber. Esse processo de separação do gene de interesse do resto do genoma da bactéria eu faço por meio de um gel de agarose, numa técnica chamada de eletroforese. Vamos ver como é que funciona isso. Olha só. Eu pego a minha amostra aqui, que tem o genoma da bactéria e meu gene de interesse, e coloco dentro de um gel, gente, de uma gelatina. Beleza? É uma gelatina que a gente faz. E aí, eu coloco... Vou fazer uma gotinha aqui, rapidão, para ficar mais didático. Eu coloco a minha amostra aqui, ó. A gotinha de água. Você não vê nada, é só água. Coloca essa gotinha aí dentro de um buraquinho dentro desse gel. Beleza? E aí, eu aplico uma corrente elétrica passando por dentro desse gel. Como o DNA é negativo, ele vai correr do polo negativo para o polo positivo, quando eu boto uma corrente elétrica aqui. Só que o que acontece? O DNA, é isso que eu quero que você veja, que é um pouquinho complicado a gente imaginar. Mas o DNA ele vai correr devido à corrente elétrica por dentro do gel. Ele vai andando por dentro do gel, por dentro da gelatina. Então, o que eu quero que você pense? É o seguinte. Quem que é maior? É o genoma da bactéria ou o meu gene de interesse? Quem é maior dos dois? O meu gene de... desculpa. Quem é o maior dos dois é o genoma da bactéria. E o menor dos dois é o meu gene de interesse. Então, quem você acha que vai correr mais rápido no gel aqui, ó? Quem vai ficar mais embaixo com o passar do tempo? Quem vai correr mais rápido? Quem vai enfrentar menos dificuldade física para transpassar o gel devido à carga elétrica? O meu gene de interesse. Então, eu corro esse gel, sei lá, 40 minutos. Eu deixo correndo o gel.
Quando eu volto, olha só o que eu tenho aqui, que lindo. Deixa eu ver se dá para aproximar. Olha que lindo. Aqui eu tenho um exemplo clássico, ó. Genoma da bactéria, só no caso de exemplo, genoma da bactéria, gene de interesse. Genoma da bactéria, gene de interesse. Genoma da bactéria, gene de interesse. O que eu quero que você veja? Que o fragmento que me interessa, ele é muito menor. Então ele corre mais rápido dentro desse gel. E o resto fica para trás, beleza? Aqui, galera, quem for trabalhar nessa área, é a hora que a gente vê o DNA é essa. É uma emoção. Como que eu vejo? Na verdade, eu coloco ele em contato com uma substância química chamada brometo de etídio, que está caindo até em desuso, porque ela é muito cancerígena, muito perigosa mesmo. Brometo de etídio, que é uma substância que consegue entremear no DNA. Ela tem uma afinidade pelo DNA muito grande. Só que o brometo ele tem duas características. Ele tanto entremeia no DNA, como ele reage à luz UV. Então, eu sei que tem DNA aqui. Como? Coloco o brometo se liga ao DNA, jogo luz UV e olha só que lindo, eu consigo visualizar o DNA. Você nunca vai ver a dupla fita dançando na sua frente. É isso aqui que você vai ver. Então, se eu sei que esse aqui é meu gene de interesse, eu venho aqui, galera, literalmente com uma gilete, pelo menos lá no laboratório que eu trabalhava era assim. Vinha com a gilete mesmo, pré-sobaba, cortava aqui, ó, o meu gene de interesse e tirava, dissolvia esse gel num processo chamado de eluição. Pronto, agora eu tenho só o meu gene de interesse aqui dentro desse tubinho. Sofrido, né? Quem for trabalhar com biologia molecular, isso aqui você vai fazer pelo menos uns 10 por dia, beleza? Ninguém trabalha com um genezinho só, são vários. Mas, finalmente consegui isolar meu gene de interesse aqui. Beleza? Continuando. Agora que eu tenho o DNA da planta clivado, vou desenhar aqui a plantinha de novo para a gente lembrar que esse DNA aqui é da planta clivado com a mesma enzima. E o DNA, o gene de interesse da bactéria clivado e isolado, graças à eletroforese e ao gel de agarose, eu posso colocar os dois em um mesmo tubinho, junto com a enzimazinha chamada de DNA ligase. Lembra que como eu cortei esse DNA e esse DNA com a mesma enzima, eles são complementares? Aí vai juntar a fome com a vontade de comer. A DNA ligase vem aqui, ó, e junta os dois, as duas fitas de DNA. Agora eu tenho o genoma da planta e o meu gene de interesse, que era o genezinho CRI. Pronto. Agora é só usar esse DNA para produzir uma planta transgênica. Essa planta transgênica vai ter em seu genoma um gene que veio de uma bactéria. Então ela vai produzir a proteína CRI aqui, ó. Na hora que a lagartinha vem comer a soja, ela se dá mal e morre. Beleza? Ótimo. Lembrando da onde que esse gene veio aqui. Então essa planta é transgênica, porque esse gene da proteína CRI veio lá da bactéria. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido esse processo de manipulação do DNA aí. Agora a gente vai para um outro tópico. A gente vai tratar de mapas cromossômicos. Galera, mapa cromossômico é uma coisa que, tipo assim, é o terror de muita gente. Porque parece uma coisa meio confusa e tal. Mas o segredo de entender isso aqui é muito simples. Vamos junto que você vai conseguir ver também. Eu sempre penso assim, se eu conseguir entender, então você também consegue. Porque, nossa senhora, tem tanta dificuldade com tanta coisa, mas se eu conseguir entender, então você vai conseguir também. Então, olha só, o que é mapa cromossômico? Olha só, por meio de um cruzamento teste, isso aqui é importante, é um cruzamento teste, é possível definir a distância, eu vou botar entre aspas, a distância, entre aspas, entre dois alelos em um mesmo cromossomo. Quem descobriu isso aqui foi com um experimento trabalhando com drosófila, com mosca, esse carinha aqui chamado de Morgan, tá? Por isso que a gente batiza a distância entre dois alelos, né, entre dois genes alelos de morganídeos, entre dois genes aqui, tá? Não essa distância aqui, essa distância aqui. A gente chama de
morganídeos. Peguinha muito importante. Galera, sempre que a gente for estimar a distância entre dois alelos aqui, né, entre dois genes aqui, ó, eu sempre só consigo fazer isso a partir de determinado cruzamento teste. Que cruzamento teste é esse? Eu pego um duplo heterozigoto e cruzo com um totalmente homozigoto recessivo. Não tem como você descobrir a distância entre dois genes no mesmo cromossomo por meio de cruzamento, sem que seja feito exatamente esse cruzamento. Duplo heterozigoto com homozigoto recessivo duplo aqui, ó. Senão não dá. Vamos aqui para uma coisa importante. Olha só. Quando eu estou falando de um heterozigoto, tá? Duplo heterozigoto, eu tenho no mesmo cromossomo aqui, esses dois genes, aqui eu tenho um gene, aqui eu tenho outro gene, eu tenho duas possibilidades diferentes. Isso aqui é importante para a nossa prova. Duas formas de arranjo diferentes. Eu posso ter um arranjo que eu chamo de arranjo cis e o arranjo que eu chamo de arranjo trans. O que é o arranjo cis? Todos os dominantes de um lado e todos os recessivos do outro. Ele não continua sendo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho? Continua. E aqui, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Só que olha só, um dominante está de um lado e o outro dominante está do outro lado. Se todos os dominantes estão do mesmo lado, cis. Se está trocado, trans. Decora isso aí, porque vai fazer sentido já. Vamos ver como é que eu descubro a distância entre dois genes por meio desse cruzamento teste de dois heterozigotos aqui, ó, com esse homozigoto, duplo homozigoto recessivo. Olha só, vou pegar esse indivíduo aqui, só para a questão de exemplo, e ele vai ser cis, tá? Ele é duplo heterozigoto cis. Se ele é duplo heterozigoto cis, ele é como? Todos os dominantes de um lado, todos os recessivos de outro, beleza? Galera, vamos relembrar a meiose aí. Se esse indivíduo aqui for fazer uma meiose, quais são os gametas que ele pode produzir? O gameta, ó, ele pode mandar esse cromossomo pro filho dele, então o gameta vai ser Azão, Bezão, ou esse cromossomo aqui, não é? Azinho, Bezinho. De boa? Só que, professor, não pode rolar um crossing over aqui, esse Bezinho vir pra cá e esse Bezão vir pra cá? Pode, perfeitamente. Esse Bezão vem pra cá e esse Bezinho vem pra cá. O crossing over. Então, quando o crossing over acontece aqui, eu posso formar dois outros gametas. O gameta Azão, Bezinho e o gameta Azinho, Bezão. Pergunta: quais são os gametas desses dois aqui que eu chamo de parentais? Ou seja, os gametas desses quatro aqui que surgiram independente da ocorrência do crossing over. Vamos pensar juntos. Olha o tempinho aí para pensar. Os parentais, então, vão ser esse aqui, é um parental, não é? Eu não precisei do crossover para fazer esse gameta Azão, Bezão, ó. Não preciso. E esse aqui, ó, parental também. E quem são os recombinantes? Os que precisam do crossover para acontecer? Esses dois aqui do meio, ó. Beleza? Ótimo. Então, olha só. Sabendo, então, né, que o segundo indivíduo aqui do casal só vai poder produzir gametas de que tipo? Se ele é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Não dá nem para ser cis e trans aqui. Só vai produzir gametas Azinho, Bezinho, ó. Manda esse. Professor, e se rolar o crossing over? Dá no mesmo. Ele só consegue mandar Azinho, Azinho, Bezinho, Azinho, Bezinho, Azinho, Bezinho, Azinho, Bezinho. Então eu vou fazer esses dois indivíduos terem filhos. A gente cruza os dois e olha o que a gente observa, galera. Eu observei o quê? Isso aqui é um dado experimental. Que 43% dos indivíduos nasceram Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. 7% Azinho, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. 7% Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. E 43% Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Opa! Olha só. Qual desses indivíduos aqui, né, desses genótipos, vieram do encontro de gametas recombinantes?
Vamos primeiro matar quem veio de gameta parental. Por exemplo, esse aqui veio do gameta parental, ó. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, ó. Azinho, Bzinho, todo mundo é Azinho, Bzinho. Esse aqui foi o Azão, Bzão. Então esse aqui, vou botar até da mesma cor para ficar mais didático. Esse aqui veio do parental, esse aqui também veio do parental. E esses outros dois aqui, consequentemente, vieram dos gametas recombinantes, ó. Recombinantes. Beleza? Agora que vem o pulo do gato. Eu não tenho 7% de chance para esses indivíduos aqui surgirem, para esse indivíduo surgir, e 7% de chance desse indivíduo surgir, então a taxa de crossover entre... Eu vou fazer uma inferência, que a taxa de crossover entre esses dois alelos aqui, galera, ela é de 14%. A taxa de crossover é de 14%. Logo, eles estão a uma distância de 14 M ou 14 morganídeos. Beleza? Porque quando eu faço o cruzamento teste, os dados me mostram que os indivíduos que vêm de gametas recombinantes têm 7% aqui na prole, ó. Então, galera, essa distância eu descubro fazendo o cruzamento teste. São os dados do cruzamento teste que vão me dizer a distância em morganídeos entre esses dois aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Vou passar um DV para vocês, para ver se vocês conseguem fazer. Olha só, o DVzinho. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui um parêntese, para ficar mais de boa. Agora eu quero ver. Ó. Vamos supor que eu tenho... Sempre o cruzamento vai ser esse. Não tem jeito, o cruzamento vai ser esse. Sempre o cruzamento teste. Então não se preocupe que vai ser sempre esse cruzamento aqui. Só que agora no seu dever de casa, esse indivíduo vai ser trans. O arranjo aqui, ó. O arranjo aqui é trans. Cuidado. Beleza? E eu tô falando pra você que eles são separados, esses dois genes aqui, eles são separados por 16 morganídeos. Beleza? Eu quero saber qual a taxa, a porcentagem esperada para os indivíduos com os seguintes genótipos: Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Você vai me dizer qual é a taxa esperada, a porcentagem de indivíduos que vão nascer com esses genótipos aqui, baseado nessa informação. Esse indivíduo aqui é trans e a distância é de 16 morganídeos. Beleza? Esse é o desafio da aula de hoje. Professor, e o que vinha a ser linkage? Galera, linkage é o seguinte: é quando a distância entre esses dois alelos é tão pequena que o crossover nunca os separa. Vou fazer mais um parênteses aqui só para falar de linkage, ó. Linkage assusta, mas é uma coisinha tão fácil. Ó, linkage. Se eu tenho uma distância muito pequena entre esses dois genes aqui, galera, o cromossomo é gigante, vamos supor aqui, grandão. E a distância entre esses dois genes é muito pequena, a probabilidade do crossover passar aqui é muito pequena. Muito, porque a distância é muito pequena. Logo, eu digo que esses genes estão ligados, ou eu digo que esse sinônimo, né? Esses genes estão em linkage. Então, repetindo, o que é linkage? Quando dois genes estão tão próximos, no mesmo cromossomo, que o crossover não consegue separá-los. Por exemplo, se aqui eu tivesse um linkage, em vez de eu ter uma distância de 14 morganídeos, consequentemente uma taxa de 14% de crossover, se eu tiver um linkage aqui, quais são os possíveis gametas que eu posso criar aqui? Só o gameta Azão, Bzão e o gameta Azinho, Bzinho.
porque eu não consigo separar nunca. Beleza? Claro que vão fazer os 4 aí, né? Porque é uma meiose. Mas sempre eu só vou ter Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam os exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor. E continuem firme e forte aí no estudo de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, vocês já sabem como me encontrar. Um abraço aí para todos. Até a nossa próxima aula.